Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Enzo, filho da professora Adriana, que está por Tô trás das aqui. câmeras. E, bem, hoje vamos ter um vídeo diferente. Uma pequena história dada a vocês por um jovem biólogo. Um acontecimento fatídico que impactou, principalmente o nosso estado de São Paulo, mas impactou a história do Brasil. A rebelião da Ilha Anchieta. Eu mesmo de outro mundo, roda a vinheta. Olá! A Ilha Anchieta, ela está próxima a Ubatuba e relativamente recentemente, e com isso eu quero dizer em novembro do ano passado, eu tinha feito uma saída de campo para lá com o meu querido professor Denis e a gente acabou visitando ela no dia 9 de novembro. A gente meio que aprendeu lá que um pouquinho da história da Ilha Anchieta e principalmente desse fatídico evento. A Ilha Anchieta é o nome mais recente da Ilha dos Porcos, foi rebatizada em 1934 e era uma colônia penal em 1900, que foi fundada em 1908. Mas acontece que ela tem um histórico bem maluco. Em 1890, ela era um reformatório de vadios e ela também já foi usada como um local de exílio para imigrantes europeus. Mas atualmente ela é uma área de proteção ambiental, o Parque Estadual da Ilha Anchieta, que foi criado em 1977 e é administrado pela Fundação Florestal. Mas vejamos, o que aconteceu nessa tão fatídica rebelião? O... Hoje em dia, a Ilha Anchieta é um local paradisíaco. É um dos melhores lugares e mais bonitos locais que eu já vi nesse estado de São Paulo, por mais que eu não tenha viajado muito. E mas mesmo assim lá tem muita biodiversidade. Se você entrar no meio da mata, tem coati e tem sagui, que cuidado com o celular porque porque um coati roubou o celular de uma menina indo na minha sala uma vez. Lá. E meio que se você olhar na água, você pode encontrar tartaruga e raia-viola. Mas em 1950 e antes era uma prisão, um presídio, e era muitas vezes chamado de inferno. Aí lá tudo começou a mudar quando um preso chegou, Álvaro da Conceição Carvalho Farto, o, o que é conhecido como Portuga, que ele tinha conseguido fugir de 4, 5 prisões antes. E a Ilha Anchieta seria algo parecido com uma ilha de segurança máxima, por mais que não tenha recebido essa alcunha, porque essa alcunha foi primeiro usada em 1966, eu acho, com Alcatraz, lá nos Estados Unidos. Mas bem, o Portuga e um colega preso dele, João Pereira Lima, o chamado Pernambuco, eles tiveram uma ideia de fazer uma grande rebelião para fugir dessa prisão. Então, o plano de Portuga, que já tinha fugido de 4, 5 prisões antes, era dividido em 3 partes: ganhar a confiança dos guardas, desativar o alarme da ilha, que, como naquela época tinha sido tudo desmatado, era um tiro de fuzil pro alto, que dava para ouvir da ilha inteira. E conseguir uma embarcação grande bastante para todos os presos, que tinha 453 presos na ilha durante esse evento. Então, ok. Todos os presos antes que eram extremamente violentos, eles ficaram pacíficos pelo plano do Portuga e era sempre o máximo de respeito. A Ilha Anchieta era um presídio tão importante que a família dos guardas da ilha ficava por lá. E lá os presos mesmo administravam
padaria, almoxarife, um monte de coisa da própria prisão. Sempre com um olhar constante dos guardas, mas tinha alguns presos que eles eram normalmente colocados em determinadas tarefas. Tipo, o padeiro era sempre o mesmo, o xarife quem fazia era um preso chamado Fumaça, o mão francesa ele cortava o cabelo do povo, e aí vai. Mas ok, depois que o Portuga fez o plano, todos os presos eles começaram a ter o maior respeito possível pelos guardas e pelas famílias que estavam por lá. Se a mulher de um guarda passava, o preso ele tinha que ficar em sentido e virar por outro lado. Quando ninguém mais brigava, todo mundo era o mais prestativo possível, aí teve um momento que os guardas estavam na confiança dos presos. Então, ok, primeira parte do plano, cheque. Ganharam a confiança dos guardas. A segunda parte, desativar o alarme da ilha. O Portuga ele pediu para um dos presos que normalmente ficava tirando o lixo dessas coisas, porque o diretor da ilha, ele tinha um hobbyzinho de praticar tiros. E ele era até que bom. Aí ele pegava as latinhas, dava uns tiros, acertava todas as latinhas, tiro com a pistola dele. Aí esse preso, já com a confiança, ele começou a conversar com o diretor, dizendo que, nossa, diretor, que legal, o senhor é muito habilidoso. Aí teve uma hora que ele só falou, mas eu acho que eu tô meio cansado de ver isso. Sim, diretor, quero te dar quero propor um desafio pro senhor. Quero que o senhor acerte uma daquelas gaivotas que estão voando lá no alto. Aí o diretor pensou, com pistola não dá pra tirar naquilo. Calma aí que eu já volto, vou pegar meu fuzil. Aí ele pegou lá o fuzil, então ele mirou, pei! Acertou a gaivota. Mas com isso, ele ativou o alarme da ilha, que era um tiro de fuzil pro alto. Todos os soldados vieram correndo, pensando que, nossa, tá tendo alguma coisa, tá tendo alguma coisa. Aí eles viram que, na verdade, era só o diretor brincando com o fuzil dele. Coisa que não se faz, tá bom? Não brinque com arma de fogo nem arma branca. Isso pode te machucar e machucar o amiguinho. E hoje em dia isso dá uma cadeia. Aí, ok. E foi isso por alguns dias, até que os guardas nem começaram mais a dar bola pra isso, porque, é só o diretor brincando. Aí, check, desativaram o alarme da ilha. Aí o terceiro, em conseguir uma embarcação grande bastante para levar todo mundo. Uma vez por mês, uma embarcação chamada Ubatuba vinha daqui de Santos para lá para levar mantimentos. Aí o nosso querido Fumaça, que cuidava do almoxarife, ele foi lá e disse pro Portuga: Portuga, a Ubatuba vai chegar tal dia. E foi assim que foi marcada a rebelião do dia 20 de junho de 1952. No dia, cento e poucos presos tinham ido para cortar lenha, com apenas 2 guardas, porque já estavam na confiança. E no dia anterior, os presos eles tinham sumido com um preso chamado Dentinho, que ele era meio X9. Ele contava todas as fofocas dos presos pro diretor, e ele ia contar do plano. Então o Dentinho sumiu. E o diretor ficou bem bravo e mandou os 10 melhores guardas dele procurar o Dentinho. E pronto, no dia da rebelião já tinha menos 10 guardas. Aí quando eles foram lá pegar lenha, o Pernambuco, João Pereira Lima, que ele era um soldado do exército que foi preso, ele rendeu o guarda de trás e quando o guarda da frente foi ver o que estava acontecendo, foi baleado e morto pelo João Pereira Lima. E o guarda de trás também. Então, eles conseguiram 2 armas. Aí tava demorando os guardas, demorando. Só que eles vieram e como o mão francesa ele tinha cortado o cabelo dos guardas
com antecedência e mostrou onde ficava cada coisa, porque ganhar confiança, o mão francesa cortava o cabelo dos presos, então ele começou a cortar o cabelo dos guardas também. Aí ele falou: tal guarda fica aqui em tal hora, tal guarda tira um cochilo em tal hora, onde ficam as armas. E o Pernambuco e os outros presos foram direto no almoxarife, pegaram todos os fuzis que eles conseguiram e foram por ali matando guardinha, até que chegou um ponto que eles conseguiram render o diretor, só que o diretor ele não foi morto porque ele era a melhor moeda de troca. O Portuga ele proibiu matarem o diretor. E só que, assim, a Albatubinha chegava pouco depois do meio-dia. E isso era 8, 9 da manhã. Então os presos eles começaram a fazer a farra. Pegaram os barris de álcool que tinha por ali e fizeram caipirinha daquela bem forte. Um monte de gente ficou embriagada. Quem tava querendo matar o outro começou a se matarem. E até que teve um momento que um cara resolveu tacar fogo na casa de registros. Só que tem uma coisa. Da ilha você consegue ver Ubatuba. E de Ubatuba você consegue ver a ilha. Então tinha uma coluna de fumaça enorme. Aí todo mundo de Ubatuba já pensou, tá tendo alguma coisa na ilha. E a Ubatubinha quando ela tava vindo, ela viu um monte de preso embriagado, armado, e só resolveu também a volta. Eu é que não vou pra ali não. Aí, ok. O que que eles fizeram? Eles tiveram que pegar outra embarcação, uma embarcação muito menor, porque a Ubatuba era que eles iam pegar não só foi embora. Aí os guardas eles tinham uma embarcação menor ali. E os presos eles foram lá, enfiaram 150 pessoas em uma embarcação que normalmente só cabia 50. É claro que ela afundou. E é claro que os presos tiveram que nadar o resto até a margem de Ubatuba. O Portuga, ele acabou falecendo de ataque cardíaco durante a fuga, porque ele já era velho, ele conseguiu fugir de 4, 5 presídios antes, mas o João Pereira Lima e vários outros presos conseguiram escapar. Muitos dos presos eles ficaram na ilha e eles não participaram da rebelião, porque já tá no final do meu presídio, ou eu não vou me enfiar nesse tipo de coisa não, ou eu tô me arrependendo, eu vou ser um cidadão melhor, eu não vou participar disso. Vários presos ficaram lá, na ilha. Os 150 que efetivamente estavam participando, eles tentaram fugir e a embarcação não naufragou. Só que por que essa rebelião foi importante para a história brasileira? Porque foi uma das únicas vezes que o Brasil acabou mobilizando uma parte gigantesca das Forças Armadas buscando os presos. Eles mandaram avi caças leves na busca dos presos, procurando por cima, só que o Ubatuba é cheio de morro e muitos locais são abrigados pelas árvores. Mas mandaram blindados, mandaram uma força armada muito grande. E o que aconteceu com João Pereira Lima? Um dos presos que estava com ele, era um grupo de 6 ao todo, com o João incluído. Ele foi comprar coisas em um supermercado próximo, mas tinha um policial que reconheceu ele. Então ele seguiu e encontrou onde o João Pereira Lima estava. E então teve uma grande conflito e o João Pereira Lima acabou falecendo ali mesmo. Aí morreram os dois cabeças da rebelião. E minha mãe tá mostrando, foi a vez da minha mãe de mostrar o tempo. E ok, os dois cabeças foram perdidos, já tinham recuperado o corpo do Portuga, agora tinham o corpo do Pernambuco. A grande maioria dos presos ou foi morta ou foi capturada. Apenas uns 7 ou 8 a gente não sabe o que aconteceu com eles, porque esses conseguiram escapar, mas
O exército e a polícia fizeram um bom trabalho. De 150 fugitivos, só 7, 8 fugiram mesmo. A gente conseguiu recapturar bastante gente. Só que eu falei no começo que a família de todos os guardas estavam por lá, na ilha. Mas não teve nenhum infanticídio ou feminicídio, não teve estupro, não teve nada. Nenhum membro dessas famílias foi prejudicado, de nenhum modo. Porque um dos presos, ele ficou na ilha, colocou todo mundo dentro de uma das grandes casas que abrigavam os presos, que eram 8, que abrigavam 453 pessoas, mas dentro de uma dessas, ele trancou a chave e ficou do lado de fora armado, e ele ia atirar em qualquer pessoa que fosse tentar chegar perto. Esse preso, ele tinha sido preso, o preso foi preso porque ele matou a esposa e a filha dele. Como que uma pessoa dessas consegue fazer esse tipo de coisa, de proteger a família de todos os guardas enquanto estava tendo essa rebelião enorme? Ele acabou matando as duas em um acidente de carro. E ele tava. Ele era o gerente da padaria. E ele estava arrasado por isso e ele queria se redimir. Então ele teve esse papel. E ele queria ficar tão. Pagar pelos seus erros que quando ofereceram a liberdade a ele pelo ato de honra que ele fez, ele negou. Ele ficou naquele presídio até falecer, porque ele não achava que ele foi honrado bastante, que o erro que ele cometeu foi muito grande e que ele só queria pagar pelo seu crime e morrer como um homem de verdade, não como um assassino. Bem, esse filme, quer dizer, essa história, ela foi adaptada para um filme em 1954, 2 anos após o ocorrido. O nome desse filme é Mãos Sangrentas e foi dirigido pelo argentino Carlos Hugo Christensen. E é um filme que a gente não conhece muito porque é um filme antigo, mas ele teve sua repercussão durante o período em que ele foi lançado, porque ele mostrou pelos olhos das pessoas que sobreviveram a esse conflito todo o que realmente aconteceu. Muito obrigado por ficar nesse vídeo. Agora o Enzo vai escrever a história que ele acabou de contar para vocês. Teremos um livro sobre essa história. Ah, minha mãe me dando dever de casa. Ah, tudo bem. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Esse... Vamos para os pedidos. Dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e mande um monte de beijos para minha mãe. Ai, que eu adoro! Ai, tô destreinada. Te amo, nenê. Obrigado. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa dessa história, por favor, mande nos comentários, mesmo se não for da história, se for de. Ah, se for do Parque Estadual Ilha Anchieta ou da própria Serra do Mar que a gente tem aqui perto, eu vou responder tudo com o melhor jeito que eu puder. Mas muito obrigado por ter ficado até aqui. É claro que eu acabei deixando um monte de detalhe de lado, porque isso aqui foi uma história que um dos guias contou ao longo de uns 40 minutos pra gente, com muito mais detalhes. Mas muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.